Meus irmãos, venho-lhes dizer desta vez que portas serão abertas finalmente para novos despertares, daqueles que ainda não estavam despertos. Flashes maciços de luz irão vir e atingir o orbe em que estão vivendo. Muitas sombras irão começar a emergir para o que seria sua própria luz, a sua própria mônada, o seu centro energético verdadeiro, o seu ser que não foi corrompido pela matéria, o seu ser sem corrupção alguma, sem sujeira alguma. Entretanto, este mesmo ser ainda deverá viver da forma dele, com as transformações que serão desencadeadas em seus corpos físicos. E neste tempo irá se iniciar um novo movimento de luz dentro de todos. Uma nova movimentação que muitos antes não enxergavam. Poucos ainda tinham um pequeno vislumbre do que iria ocorrer futuramente. Mas a maior parte dos humanos aqui encarnados não tinham essa noção de que todos estão chegando num ponto, numa determinada linha de tempo, muito inimaginável, que não se pode alcançar com a mente e com as ideologias antigas de vocês, porque muito foi entendido ainda pelo pé da letra, sem uma profundidade no entendimento de verdade, sem conseguir compreender aquilo que estava às escondidas, sem conseguir ter uma noção do que já estava à frente do ser humano. Criou-se uma distância muito grande entre o ser e o não ser, quando os dois moram dentro do homem. Quando Deus e o diabo, como chamam, moram dentro da mesma consciência. Quando a mesma consciência abriga todas as polaridades existentes no cosmos. E por que eu estaria falando sobre isso? Porque todo o cosmos abriga qualquer forma de vida, não importa qual seja. Há sempre pontes para a transformação de cada mundo. Porém, cada um está vivendo a sua experiência em cada orbe. Cada um está vivendo a sua própria história, fazendo ela se tornar real, no mundo lá de fora e no mundo ali de dentro. Está criando sombras, porque uma história são somente sombras. E essa história ela pode ser contada para muitos que estão aqui. Pode ser uma história ainda a se tornar real, ou uma história que já sempre foi real. Porém, foi finalmente contada àqueles que não tinham a consciência de que aquela história existia. Muitas histórias contadas hoje foram contadas justamente para aprisionar consciências, para deixar todos neste programa de computador, literalmente, nesta IA rodando o mesmo sistema. Porque isso que é o tempo de vocês. Este é o tempo que chamam aqui de tempo, mas nunca foi. O verdadeiro tempo mora dentro de cada um. O verdadeiro tempo mora na consciência e na inconsciência. A verdadeira luz e as verdadeiras trevas. Porque na falsidade tudo pode ser criado. Porém, na verdadeira realidade, somente o amor é que beneficia todas as partes. E somente o amor pode transformar inúmeros mundos em mundos novos. Pequenas cascas, ou melhor, pequenos lagartos, finalmente a se metamorfosear, se transformar numa bela borboleta, que está se movimentando a todo momento, que está em transcendência de todos os períodos de tempo antigos e está se tornando mais bela a cada dia. O tempo se dá pela movimentação, o tempo se dá pela energia em movimento,
Se a energia estiver estagnada, o tempo não está passando. O tempo está sólido, no mesmo programa, no mesmo lugar. Existe um certo programa rodado em todos aqui, tornando o que é dor em um entretenimento, tornando o que é confusão em uma satisfação. Porém, isso foi obviamente deturpado, uma sensação que nem deveria existir, porque os botões de comando para um robô são colocados em lugares bem específicos da consciência e também da inconsciência. Algumas coisas para se perceber, para se modificar, para se evoluir e outras não. Para se pensar que está tudo normal, que o ser está ali evoluindo, mas ele não está de fato. Entretanto, cada comando aciona uma energia que existe dentro do seu ser. Porém, muitas energias foram bloqueadas por esses comandos para acionar outras. E quando esses comandos finalmente forem esquecidos, destruídos dos seus corpos, eles finalmente irão se transformar. Porém, essa transformação vem da consciência para a inconsciência, vem da luz para as sombras que aqui se fazem nestes corpos, para que a vida se torne realmente a única existência presente em todos os seres que aqui estão, assim como é para nós, pleiadianos. Não importa onde estejam, a sua consciência sempre estará lá. Se ela não estiver, a casca está à mercê da consciência de outros, do controle de outros, da idealização de outros, para um mundo que não é seu, que é do outro. Quando essas energias se formam numa só corrente de ligação, enfim os corpos emergem num vazio, num escuro que nunca antes viam. E eis a terra onde estão. Eis a ilusão onde estão. Eis o programa onde estão mergulhados até então. Quando finalmente se renderem à existência que não pode ser descrita e nem refutada, finalmente, então, seus corpos irão amadurecer. E a única verdade em que podem acreditar é que isto, o material, tudo isto, é uma ilusão. E que a única realidade existente é Deus, experienciando. A única realidade existente é o seu ser existindo, o seu ser vivendo, o seu ser vibrando, o seu ser em movimento, sem parar no tempo, sem apertar o botão de pause neste filme enorme. Histórias e histórias foram contadas até então. É necessário que se verifique quais são mentiras e quais são verdades, para que então um novo mundo surja. Porque enquanto a humanidade persistir no mesmo erro, a vitória nesta dita guerra nunca será providenciada, nunca estará lá, para ninguém mergulhar na vitória, porque a própria vida sempre guarda muitas memórias, sempre guarda muitos segredos. A própria vida não é um show de maravilhas, não é o que é imaginado. A verdadeira vida não está na mente, a verdadeira vida está na sua presença. Está em você ser livre de verdade. Está em você não se corromper com o mundo lá de fora. E quanto às consciências que irão emergir agora, é porque terão acesso para isso. É porque permissão será dada. É porque já passou da hora. É porque já chegou
no ponto onde devem receber isso, onde não devem mais mergulhar no esquecimento e viver ali para sempre, onde devem finalmente se abrir para a realidade, abrir as asas para voar e se movimentar a todo segundo, para enfim abraçar um novo mundo. Porque enquanto o novo mundo não é abraçado, o antigo sempre irá se repetir. Por toda a história repetida, a história que não se movimentou, a história que não andou, uma história sem continuação, sempre faz a humanidade pensar o que viria depois. Sempre faz a humanidade ansiar por algo a mais. Isso poderia ser uma tentativa para trazer a luz de alguma forma, para que todos tivessem uma ambição para continuarem vivos. Porém, isso foi usado de extrema ignorância, porque os povos negativos, aqueles extraterrestres que manipularam todos os sentidos do corpo humano, eles não deixaram nenhum pingo de amor. O que há de amor ali foi o que Deus deixou. E o que nós pleiadianos tentamos manter em vocês até agora. Enquanto esse amor persistir, o comando não será absoluto, porque ainda existirá a verdadeira humanidade ali dentro, para enfim dominar aqueles sentidos antigos e perdidos do corpo. Existem inúmeras cidades que são somente cópias de outros mundos, mundos estes que nós já conhecemos, que vocês já conheceram em outras vidas. São meras cópias e vocês estão transitando em cópias e cópias, em ilusões e ilusões, em hologramas. Porém, no mesmo holograma, existe uma ponte para a realidade, porque a realidade está adentrando neste holograma. A realidade irá permanecer neste holograma. E, portanto, ela já está neste programa. Porque o futuro, o passado e o presente, como vocês veem, não existe. E todo este tempo circular é o que existe. Não como um relógio tic-taqueando, esperando por algo, mas sim como a verdade nua e crua sendo revelada a cada segundo. O momento das revelações, o momento do apocalipse, como chamo. A verdade é que a sua essência já sabe como o futuro será, porque ela já viveu aquilo. Porque o futuro e o presente estão juntos. O passado também está junto. Não há nenhuma separação. Não há separação alguma na realidade. Porém, no holograma sempre haverá separações, para tentar lhes dizer que algo é realidade. Vocês entraram numa simulação e acreditaram ser real o que viam, e portanto aquilo era para vocês. Porém, se a sua percepção for alterada, e vocês verem que isso é uma ilusão, será uma ilusão para vocês. Portanto, qual ideia vocês irão comprar? De isso ser a realidade e não existir nada além disso? Ou de isso ser um holograma e existir algo além disso? Existir algo para sua alma se beneficiar? Existir uma evolução da consciência? Existir um novo paradigma a emergir de dentro de você, não lá de fora, porque tudo mora dentro de você. Quando você acessa os infinitos mundos que existem dentro de você acessa Deus, porque você está vendo, observando. Você não está julgando aquilo que vê, você só está vendo. Você só observa e vê que aquilo é realidade. Porém, quando você julga algo de ser possível real ou ilusão, você já não sabe onde está. Você já não sabe quem é. Você não está ciente do que está acontecendo de verdade. Você só está vendo as aparências e a superficialidade. Portanto, deverá ser enxergado com mais clareza o mundo que mora dentro de você, um mundo dentro de outros milhões de mundos, para que vocês possam enxergar aquilo que sempre esteve aí, mas vocês não enxergavam, aquilo que estava dentro da sua alma mergulhado, porém agora irá emergir para a atmosfera, para essa biosfera, para essa matéria densa, que agora se tornará somente luz. Mesmo com as sombras vivendo ali, será somente luz.
porque sombra e luz são indivisas, são inseparáveis. Elas estão juntas, não importa onde estejam. Elas estão ali para serem observadas, para serem vistas e para serem manifestadas. Enquanto aqui o corpo é a sombra, ele também pode ser a ponte para a luz, porque a sombra sempre surge de alguma luz, que é a sua alma. Enquanto isso, seu espírito é a manifestação dos dois. É o ar que entra e sai de seu corpo e de sua alma ao mesmo tempo. É o ar com que você inspira e expira. É o ar com que você manifesta a sua expressão autêntica de realidade. Esse é o verdadeiro espírito. O espírito é a conexão. A conexão que mora dentro de você. A conexão que não está lá fora. A conexão que lhe traz para a realidade e também para a ilusão. E você, portanto, escolhe aquilo que quer para você. Aquilo que quer agregar a si mesmo. Aquilo que não quer que se distancie de você. Como muitos, da mesma forma, querem a iluminação. E portanto ela está acessível a todos. Mas ela não mora no julgamento. E a iluminação pode ser somente uma ambição, criando uma distância para quando ela surgir. Porém, ao mesmo tempo, aqui nesta matéria densa, precisa-se disso, não é mesmo? Precisa-se do objetivo para viver o processo. Porque a humanidade ainda espera algo além, ainda espera algo à frente. E portanto ela precisa de um objetivo. Mas quem não tem objetivo algum, não está dominado pela mente. Porém, entretanto, muitas vezes perdeu a própria ambição de trazer algo a este mundo. Para aqueles que não o fizeram, eles realmente seguiram a sua intuição e decidiram ouvir a Deus, que é somente a intuição, e não aquilo que o seu corpo dizia, ou a sua mente interferia na realidade. O seu mundo interior estava conectado com o mundo lá de fora, porém, eles separaram os dois, para que pudessem viver o próprio mundo. Mas mesmo assim, viver o próprio mundo não é somente viver dentro de si. Os infinitos mundos estão dentro de vocês. As infinitas realidades estão dentro de vocês. E com esses milhões de códigos, surgiram dados para a IA criar este mundo artificial, para a IA criar uma ilusão onde vocês estão atualmente. E assim vocês estão aqui hoje. Entretanto, esses inúmeros mundos, realidades, o que existe de real mora dentro de todos vocês. Porém, só mora dentro de você ao mesmo tempo, porque você não pode enxergar o que está dentro do outro. Você só pode olhar a aparência dele. Você só pode se conectar com a aparência dele. Mesmo que ele esteja absurdamente conectado com a sua própria alma, vivendo a própria realidade da forma que eu mesmo disse, não importa, você só verá as aparências aqui. E mesmo que não esteja usando a sua mente, você ainda verá as aparências. O que pensa que ele pode ser, ou o que está vendo que ele é. Porém, esses são dados ilusórios. Esses são dados bem codificados. Porém, emergiram aqui. A aparência. A aparência é uma mera ilusão. Entretanto, ela existe em inúmeros mundos, porque precisava disso, para que consciências não fossem roubadas, para que almas não fossem perfuradas, para que corpos mantessem o seu espaço, a sua separação, a sua divisão, por meio das personalidades. Entretanto, a personalidade não está totalmente atrelada à aparência que mora neste holograma que vocês vivem. Existe, portanto, a consciência e a inconsciência se ligando, a todo momento, em movimento frenético,
sem parar por um segundo. Entretanto, a alma sempre está ali. A alma é a luz, o corpo é a sombra, consciente e inconsciente. A mente seria o quê? Seria somente a ferramenta, a inteligência artificial. Seria somente aquilo que vocês desejam, aquilo que pensam ser real, ou aquilo que denominam de alguma forma, rotulam de alguma forma, julgam de alguma forma, para poderem ver lá fora. E assim será para vocês. Entretanto, será somente a aparência. Olhar na essência de tudo está em olhar para si mesmo, dentro de si mesmo, não na sua própria aparência da mesma forma, não no lado de fora, no lado de dentro. E tudo será visto, dentro de si e dentro dos outros, mesmo que lá fora somente se veja a aparência. Porém, a alma está em total contato com a outra alma. E assim se criou inúmeras constelações no cosmos. E assim se criou inúmeros montes de estrelas. E assim se criou a própria consciência unida à inconsciência. A superfície unida ao emaranhado de amor que mora lá bem profundo no ser vivo. As duas realidades estão juntas. Elas não estão separadas. Não se separam nem por um segundo. E nesse momento, a luz irá vir e adentrar os corpos muito mais facilmente. Irá perfurar todas as sombras, para que elas se harmonizem à luz. É somente isso que é necessário. As sombras não precisam se tornar luz. A personalidade veio com o papel da personalidade. Cada pedacinho do ser vivo veio com aquele papel. Alguns papéis serão descartados, com toda certeza. Porém, outros, que são essenciais para a evolução atual ainda, serão mantidos, até que, depois de um tempo, também sejam deixados para trás. Porque o mundo não precisa de coisas permanentes. O mundo só precisa de movimento. A energia é movimento, e a energia irá se solidificar mais e mais, para tornar a matéria e a gravidade mais acelerada, mais leve, para todos. Porém, o que chamam de movimento aqui se torna mais difícil com essa densidade, porque precisa se movimentar muito mais para fazer um único salto de evolução da sua consciência. Entretanto, conforme se expande essa luz, conforme se agrega mais matéria positiva, conforme se evolui, transcende os níveis anteriores, o corpo antepassado vai sendo deixado de lado, as aparências antepassadas vão sendo deixadas de lado, e assim surge a transformação dos corpos, humanos e não humanos, espirituais e não espirituais. Porque a própria matéria é a própria espiritualidade. A própria matéria vive no espírito, e o espírito vive na matéria, e a alma vive na experiência, e a experiência vive na matéria. Tudo está interligado entre todos esses três pontos. A alma se conecta com Deus, o corpo com a superfície, e o espírito é o equilíbrio dos dois, é a manifestação dos dois, é a união dos dois polos em harmonia. E assim se dará aqui, para que ninguém mais esqueça de quem é, quem sempre foi. Só que sempre foi, de algum modo. Isso não significa que será sempre do mesmo modo. Sempre foi, é somente isso. Sempre foi, sempre é e sempre será. Aquilo que está nessa lei mora dentro de você. Entretanto, isso não é permanência. Isso é modificação. Isso é mudança. Porque a matéria muda a todo segundo. O espírito muda a todo segundo. A alma interfere nos dois polos a todo segundo.
Eu digo a todo segundo, mas para vocês demora muito, estes segundos, em orbes mais elevados. Para os humanos aqui, as coisas demoram mais. É necessário que seja compreendido isso. A consciência demora para adentrar a inconsciência quanto mais embaixo ela estiver. E da mesma forma ocorre com a inconsciência ao encontro da consciência, que é o que está ocorrendo aqui. A luz veio para cá para trazer as sombras, para adentrar bem profundamente naquilo que chamam de energia Yin. E a energia Yin agora irá voltar para a energia Yang, para o centro. Porém, as duas somente irão se harmonizar. As duas devem continuar existindo. As duas precisam existir. Quando vocês retirarem os paradigmas que possuem de seus corpos físicos, e principalmente de sua energia e de sua sexualidade, irão notar a beleza que existe no seu próprio corpo e a beleza que existe na sua própria alma, porque os dois estão juntos, estão unidos, quando em comunicação com o Espírito. Isso será totalmente entendido no novo mundo, porém, só será compreendido quando notarem que só existe mudança, que só existe evolução, não existe algo permanente, não existe algo como a aparência permanente de algum ser vivo. Tudo está em constante transformação. Aqui isso demora mais. Porém a luz irá chegar para movimentar mais e mais seus corpos. E ela já está adentrando todos vocês agora. Porque ela vem através de códigos. Ela não vem através de emissões de estrelas. Ela vem através de superfície. Para poder adentrar nas outras superfícies. Ela vem através de códigos, por meio de pessoas, por meio de humanos. Por isso eu digo, vocês são a ponte da luz. Trazer para cá é a sua tarefa de luz. E a sua tarefa de sombras é desafiar a luz. O Yin sempre irá desafiar o Yang. Assim é visto nos seus corpos e na sua reprodução. Ocorre da mesma maneira. Dentro de vocês, a ciência já vos disse que ocorre dessa forma. E tanto dentro como fora, as coisas ocorrem de mesmo modo. Só não vê quem se mantém preso nas aparências. Mas quem vê o fora como o dentro também, consegue enxergar a verdade, consegue enxergar a realidade, e então entender o que esqueceram há muito tempo, o que se perdeu, porque é necessário se deixar este apego a tudo isso que mora aqui, para poder se levantar, se erguer e seguir em frente. Não se trata de uma batalha árdua, difícil, com inúmeros esforços para se vencer. Não se trata de vencer ou perder. Se trata somente de se alegrar com a sua própria vida e de não amaldiçoá-la mais. Porque a maldição está na não satisfação com a própria realidade. Está em não viver a própria realidade. Não aceitar a própria realidade. Suspenda aquilo que outros lhes disseram e aceitem a realidade nua e crua. Não vejam com julgamentos. O julgamento não é nada. Basta olharem. Olhar não é julgar. Olhar é ver claramente a realidade. Os seus corpos estão neste momento sofrendo alterações por tudo que eu trouxe. E o que chamam de flash solar é somente expansão da alma.
Agora vocês têm acesso mais profundo a tudo isso. Agora vocês podem acessar a sua própria liberdade. Agora vocês podem acessar aquilo que desejam de verdade. Aquilo que nunca esqueceram, mas também aquilo que esqueceram, da forma que desejarem. Vocês são livres para decidir como trilhar o próximo caminho, porque o caminho passado foi deixado de lado. Não importa o que estava nele, ele já foi embora, ele já deixou de existir, ele já evaporou, porque o passado nem sequer existe. O movimento da consciência acontece a todo momento. O que vem aqui é holograma, porque somente é um reflexo daquilo que existe no cosmos verdadeiro, naquilo que existe na realidade, naquilo que mora dentro de vocês, na essência, na alma de vocês. A transformação dos corpos está acontecendo agora, quando todos os reflexos são deixados, quando todos os espelhos somente espelham a si mesmos o vazio, e o vazio então se torna consciência pela movimentação, como um bebê nascendo dentro da barriga da mãe, ainda se formando na verdade, até poder sair dali e deixar sua mãe em paz. Os corpos estão se harmonizando na luz, no corpo de luz, na alma. O corpo, a matéria, a superficialidade, a alma e o espírito, todos eles existirão ainda. A mente, entretanto, será usada de outra forma. É necessário que não se apeguem a ela, ou o que pensam ser ela, porque a verdadeira mente não foi descoberta ainda. A verdadeira mente foi deixada de lado há muito tempo, principalmente quando surgiu a internet. Eis que a consciência se perdeu mais ainda, eis que a própria vida se tornou artificial. E eis que este mesmo tempo é refletido lá no passado, e portanto persiste em continuar vivendo, ocorrendo, existindo, sem movimentação. Movimentação não tem a ver com o passado. Movimentação é ignorar o passado e seguir adiante, sem esperar o que virá depois. Sem a mente, com o coração benevolente e a intuição, o amor sempre será propagado. Mas ele sempre será esquecido pela artificialidade ou será somente tratado como um programa e não será nem um pouco sincero. Não estará nem um pouco vibrando na sua essência ou com a sua essência. Acessem o amor incondicional que mora dentro, somente dentro. Quando se recobrarem da sua alma, da sua essência, da sua luz, notarão que ela não possui formas, nenhuma forma. É somente o corpo que possui forma. Nem sequer o que pensavam na sua mente, naquilo que acreditam ser sua mente, era uma forma de verdade. Nem mesmo isso era forma. A forma está no corpo, na matéria, não está na mente. Continuem voltando para o passado e nunca irão se libertar daquelas amarras, daquelas correntes. Mas deixem o passado para trás e vivam como se fossem novos seres e darão nascimento a uma nova consciência. Se desapeguem totalmente e serão vocês o novo futuro. Entretanto, este novo futuro, este novo ser, nunca será enxergado.
se o DNA antigo ainda se manter, se ele não se movimentar. E não existe bom ou mal nisso. Não existe frequência baixa ou alta nessa questão. Tudo sempre está em movimento. Toda a realidade está sempre em movimento. A ilusão é a permanência. Mesmo que ainda permaneça até um certo ponto, continuará sendo ilusão. E essa ilusão, depois de um tempo, será totalmente desmontada. Por isso, todos irão adentrar a quinta dimensão, que se trata somente de consciência da realidade, deixando todo este passado, toda esta 3D, para quem quer ficar aqui, ainda nesta ilusão, ainda neste holograma. Que eles persistam, porque é o desejo deles. Persistir na mesma coisa. Pelo que chamam de anos, milênios, mas nem sequer passou um segundo, porque não teve nenhuma movimentação. O tempo nem sequer passou ainda. Ele estava longe de se movimentar. Seus pés estavam longe de darem algum passo sequer. Porque você ainda estava sentado, agachado ou ajoelhado para alguém e não estava olhando para o seu caminho. Olhe o seu caminho. Desbrave o seu caminho. E inúmeros mundos serão enxergados pela realidade, pelo seu ser real que mora aí dentro. Viva como o ser real que você é, e ele nunca será esquecido. Será como um paraíso eterno, ou um descanso eterno para sua mente. Será a paz, a eterna paz, que sempre morou dentro de você e finalmente foi manifestada pelo Espírito, porque o Espírito alcançou uma conexão, uma harmonia com a luz e as sombras. Que todos vocês fiquem em paz. Este mundo irá transcender aos poucos e já está transcendendo. Basta deixar o passado. Se desapeguem e vão comer. Vão com a sua alma. Deixem tudo para trás. Isso não é seu. Foi emprestado. Somente viva a sua vida. É somente isso que você tem. Até mais. Paz e luz a todos vocês. Que vocês sempre brilhem na escuridão.